Pessoal, vamos lá. Ó, depois das 8h30 eu explico tudo certinho de novo, tá? Mas o que eu falei no curso, basicamente, é você começar de penal, fazer penal, trabalho, voltar e terminar a prova. É isso. Eu quero que você comece de penal e trabalho, porque tem gente que não acaba. Então, mesmo se não acabar, tem que fazer penal e trabalho, né? Ética constitucional administrativa, mas a ideia é essa. Então, chegou todo dia, entra na 59, eu não sei se é 59 ou 60, tá? Tem prova que varia. Mas aí você entra, faz aqui até a 80, acabou 80, volta, termina a prova. Terminar a prova é continuar a partir da 35, que você estava parado lá, faz 35 até chegar, né, na 59, beleza? Acaba a prova, né? E acabou a prova, volte, reveja a ética constitucional administrativa. E essa revisão de ética constitucional administrativa, você tem que fazer com bastante dedicação, porque você viu, né, que ontem não teve aula ontem, que domingo de manhã vocês tinham visto as questões e ainda errou as questões. E é normal errar. Mas se você parar para pensar, na lógica teria que acertar 120, porque vocês viram as questões, né? Não precisa, né? Bastava que você acertasse 80, é o que eu exijo, tipo, na minha cabeça, né? A exigência de 80 questões dá 120. Se você não acabou os 80, parou nas 100, tem as variáveis. Mas a ideia é que ficasse em 80 questões, por causa que vocês já viram. Tá aí acima de 80 questões, beleza, tranquilo. Mas até 80 era a ideia básica para a gente trabalhar. E, na verdade, a maior prova, a função daquela prova é fazer você, a hora que acabasse a prova, já acabei, Rafa, e agora? Eu já até revi o cacete que você reviu. Como é que você reviu rápido ética constitucional administrativa? São 8 questões de ética, né? 7 de constitucional, 6 de administrativo, tem uma de, tipo ali, está envolvido direitos humanos, internacional e constitucional, não dá nem para saber o que é o que. Fica tudo embolado. Como assim você consegue rever isso aí em 10 minutos? Não tem como, né? Porque, então, eu procuro frisar o máximo para você ver. Voltou, você vai fazer de novo ética constitucional administrativa, mas o pouquinho que você der uma olhadinha ali, você fala, que legal, né? Vai lembrar um negócio, vai lembrar outro, vai ver uma questão de controle de constitucionalidade estadual, em que o município, a lei municipal está em desacordo com a Constituição estadual, que é a mesma coisa, só que ao invés de STF vai ser TJ, Tribunal de Justiça, você vai pelo menos conseguir raciocinar sobre isso. Já é mais legal do que da primeira vez, que você não tinha nem noção do que era, beleza? Mas enfim, pessoal, eu vou passar aqui todos os dias um pouquinho de empresarial, um pouquinho de processo civil. Beleza? É o que eu vou fazer. Não vou comentar as questões com profundidade, mas as questões da prova 1 de direito empresarial é uma questão conceitual, não cai mais na prova do OAB assim. Só tem uns nomes diferentes aí, tá? O que é uma cláusula de credere, o que é um contrato de cláusula compromissória, vai ter uns nomes explicando, certo? O que é bolsa de valores, não cai mais na prova assim. Mas é isso que está na prova 1, beleza? Aí eu vou explicar tudo isso aqui e tenho certeza que daqui nós vai tirar umas 4 questões de prova igualzinho. E se você conseguir entender o que eu estou dizendo devagarzinho, né, quando eu for fazendo as revisões reiteradas, provavelmente você vai ler na prova e falar, nossa, é isso, né? Vai ficar bem legal. Bom, enfim, processo civil, né, nós já introduzimos a ideia no domingo de manhã, que é a ideia de você buscar por alguma coisa. Tá? Essa busca vai ser por meio de uma petição inicial. Nessa petição inicial tem que ter CPF, CNPJ ou e-mail. Você tem que colocar esses requisitos. Tem que ter também, né? Desculpa, é até legal que eu coloquei isso aí, justamente porque não tem que ter citação, tá? Por mais absurdo que você possa pensar, citação não é mais requisito da petição inicial, beleza? Então, você tem que também ter a ideia de que se o autor quer ou não fazer audiência de mediação e de conciliação. Depois a gente trata especificamente sobre mediação e conciliação. O que tem que ter na petição inicial é CPF, CNPJ e e-mail da parte contrária, né? Aí você vai entrar com mandado, vai colocar também para verificar se você quer ou não a mediação e conciliação. Se estiver faltando qualquer um desses requisitos, né, que não são tão indispensáveis, o juiz vai te abrir um prazo de 15 dias pelo princípio da cooperação, vai falar, eu quero que você emende aqui, aqui e aqui. Ele vai mostrar exatamente onde ele quer que você emende, né? É o princípio da cooperação. Os pedidos que você for fazer, pessoal, hoje em dia são interpretados de maneira ampliativa. Significa que você faz um pedido aqui singelo, talvez você não conseguiu abranger tanto, você falou o quê? Eu queria uma... olha como é que é legal, eu esqueci, é só ver aqui o nome, né? ETA, aí eu coloco REMA PRO. Você fez um pedido de manutenção de posse, mas já está esbulhado, né? O juiz ele vai adequar, fala, o cara está mal, o pedido a interpretação é ampliativa. Eu pedi só manutenção da posse, quando era turbado era manutenção de posse, mas ele já bate o quê? Um esbulho. Posse. Às vezes eu fiz uma ação de manutenção de posse, né? O pedido é de manutenção de posse, mas ele pode mudar, a interpretação é ampliativa. É o que ele busca, é ampliar o seu pedido, beleza?
Cooperação também. Outra coisa é que você pode alterar os seus pedidos. Até a citação você altera sem necessidade de anuência da parte contrária. Agora, após a citação e até o saneamento, sanear é a limpeza, é a instrução do processo. Então, após a citação, antes dele ficar sabendo que eu estou com um processo contra ele, eu posso mudar a hora que eu quiser. Depois que ele sabe, eu tenho que falar, ô Alexandre, você deixa eu mudar o pedido? É isso. E eu posso fazer esse pedido para ele só enquanto estiver durando a instrução do processo. Processo de saneamento, cognição, entendimento, conhecimento. O processo que estiver conhecendo as coisas, ouvindo testemunho, experiência, esse rolê todo, enquanto estiver nisso, após a citação e até o saneamento, se tiver a anuência dele. Aí eu posso pedir para alterar. Beleza? Pessoal, lembrando que eu quero que mais que vocês se preocupem em entender, porque depois que você tirar a fotinha, que a gente vê isso aqui, o pedaço que não estiver claro, você pega e me pergunta, mas eu prefiro mais que vocês entendam do que se preocupem na anotação, tá? É isso que eu prefiro. Mas nada impede você anotar depois. Eu só estou dizendo porque se você entender, às vezes eu estou falando enquanto você não está conseguindo entender o que eu estou falando. Eu sei porque eu também assisto aula. E às vezes quando eu estou anotando, eu pego e volto o vídeo porque eu não ouvi o cara falou direito. Então isso acontece comigo, então não é diferente com as outras pessoas, tá? Outra coisa. É possível, isso aqui é o artigo que eu quero que vocês leiam, o artigo 328 do CPC. É possível que uma pessoa não faça parte do processo e se beneficie com ele. Se tivermos uma causa de uma obrigação indivisível, tem um cavalo de raça, ele e ela somos dono do cavalo de raça. Bom, só ele entrou com a ação. Eu não entrei com a ação, mas eu vou me beneficiar. É claro que as custas que ele teve eu vou ter que arcar, vai ter uma compensação. Mas é possível que um terceiro que não tenha feito parte do processo se beneficie com a decisão? Sim, 328 do CPC. Outra coisa top de linha para cair na prova é prescrição e decadência, agora é com resolução de mérito. Se o juiz encontrou um caso lá no processo civil que tem envolvimento de prescrição e decadência, é com resolução do mérito, e se é com resolução do mérito, com resolução do mérito é sentença definitiva. Tudo bem? Então, isso, você decorou, tá bom. Beleza? Se tiver envolvimento lá com caso de prescrição ou decadência, o juiz dá uma decisão com resolução do mérito, não é sem resolução do mérito. Bom, tranquilo? Aqui eu já mencionei em sala de aula, se nós tivermos um pedido, se você falar, juiz, os valores do financiamento são muito altos, eu gostaria que o valor fosse mais baixo. Tá, aí ele vai falar, mas cadê o valor? Ele quer o valor, tá? Você tem que mostrar o valor, um contrato de financiamento. Se você falou que o método Gauss estava muito abusivo, então você que mostre quanto que vai dar no valor da tabela price. É o que você vai ter que pedir, você tem que deixar certo isso para ele. E se você perder na ação, no finalzinho de tudo, você faz a apelação, a depender do caso concreto, e o juiz tem um prazo de 5 dias para se retratar. Esse finalzinho aqui, não se preocupe que a gente vai tratar mais especificamente sobre a apelação. O que é diferente aqui é a citação, não é requisito da petição inicial mais citação. Beleza? Isso é bem legal. Aí, vamos lá. Justiça gratuita é diferente de assistência judiciária gratuita. Tudo bem? Assistência judiciária gratuita é aquela que você passou na OAB, você vai lá e se inscreve para você assistir gratuitamente quem não tem condições. Outra coisa é você não pagar as custas. Justiça gratuita, ela pode ser concedida tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras, tá? Entes personificados, físicas, nós, jurídicas, a escola, nacional e estrangeiro, tem direito à justiça gratuita, beleza? Eles procuram dizer, talvez não está pacificado, não está na lei também. Será que massa falida, domicílio não, condomínio, esses entes despersonificados, eles têm direito à justiça gratuita? O entendimento é que sim. Tá? Então, até os entes despersonificados, porque se tem pessoas físicas e jurídicas que têm direito, o ente despersonificado também teria esse direito. Tá? Vamos lá. Outra coisa, a justiça gratuita, ela é uma condição suspensiva, prazo de 5 anos. Você se fudeu, perdeu a ação, vai ter que pagar a custa processual? Se tiver a justiça gratuita, não. Mas para sempre? Não. Se você ganhar, vai ter direito. Certo? Então, você isento de custas. Está isento de custas? Não, você tem direito à justiça gratuita, mas não está isento. Tá? Em 5 anos, se você ganhar alguma coisa, eles vão te cobrar. Então, por isso que está escrito aqui condição suspensiva pelo prazo de 5 anos. Tranquilo? Se você for condenado e tiver envolvimento com multas, no caso concreto, você tem que pagar as multas mesmo se você for beneficiário da justiça gratuita. Tá? Essa presunção de gratuidade, de hipossuficiência, ela é relativa. Porque você fala que você é pobre. Aí você é pobre. O cara é pobre, mas adora andar com o carrinho dele financiado lá de R$ 2.500 por mês. Certo? Então é possível prova em contrário. Ele fez a declaração de hipossuficiência, mas ele vai pagar. Isso é cheio de pensão alimentícia, sim. O cara fala que é pobre, junta um lerite de R$ 1.000 e vai embora e chega lá com a roupa sei lá do que, com o carro não sei do que, para fazer uma graça. Então, tecnicamente, essa presunção é relativa, ela pode cair. Ainda mais Facebook, hoje em dia, Instagram, ajuda bastante a justiça. Beleza? Outra coisa é o seguinte, se você contratar um advogado particular, não significa que você seja rico, tá?
contratei um advogado particular, tem direito à justiça gratuita. Beleza? Advogado particular não é impedimento. Não é justiça gratuita pelas partes. Beleza? Vocês estão aqui? Certeza? Advogado particular. Tá, você contratou. Antigamente tinha essa dúvida. Ah, mas se você é pobre, por que você contratou um advogado? Agora não. Tem direito à justiça gratuita mesmo se você for contratar um advogado particular. Uma coisa também em recurso. Você pode pedir a justiça gratuita em qualquer fase do processo. Você tem necessidade, você vai lá e pede. Aí no finalzinho do processo, bem no finalzinho, você pediu justiça gratuita. O juiz não concedeu. Se o juiz não concede, tá? O indeferimento, agravo de instrumento. Do indeferimento dos requisitos, do indeferimento do pedido de justiça gratuita, cabe agravo de instrumento. Beleza? Do indeferimento, agravo de instrumento. Tem outros cabimentos de agravo de instrumento. Mas o que eu quero que você entenda é, se você não tem direito, agravo de instrumento. Uma coisa interessante, às vezes o juiz concede ou não concede a gratuidade na sentença. Acontece de você pedir próximo à sentença, ele te dá. Se ele der isso, você vai pedir a gratuidade com apelação. Só que se você perdeu, eu perdi, justiça gratuita, perdi 10 mil reais, 20 mil reais. Se eu perdi, eu tenho que apelar. Mas para eu apelar, eu tenho que pagar. Vocês concordam comigo? Vocês estão aqui ou não? Perdi. Se eu perdi, vou apelar. Se eu apelar, eu tenho que pagar? Sim, mas se eu não tenho dinheiro, eu posso pedir a justiça gratuita agora? Posso. Eu posso pedir. Só que o meu recurso ele vai subir, mesmo se eu não pagar as custas. Vai chegar lá em cima o relator do processo. Vocês já ouviram o que é relator um monte de vezes aqui em sala de aula, né? É o cara que vai fazer o relatório. Ele vai olhar e vai falar o seguinte: concedo ou não concedo a justiça gratuita. Então, olha, só você pensar, pessoal, um juiz aqui embaixo. Juizinho, ferrou com a tua vida. Ferrou com a tua vida? Ferrou. Tá, você tem que apelar. Vai apelar? Vou. Não tenho dinheiro? Não. Então eu apelo pedindo justiça gratuita. Chegou lá em cima. São os 3 desembargadores ou o relator que vai ler o teu processo? O relator. Ele vai olhar e vai conceder. Se ele conceder, beleza. Se ele não conceder, ele manda de volta para baixo e fala o seguinte, junta aí, pagamento de custos processuais, por favor. Beleza? Então, essa parte que eu escrito relator e recurso é esse caso que eu estou mencionando para vocês. Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu fiz uma apelação, ela não vou pagar a custa. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Chegou lá em cima, o desembargador viu que eu sou pobre, ele, beleza. Se ele viu que eu não sou pobre, aí ele manda para baixo e eu tenho que pagar a custa. Tem um prazinho para isso. Tranquilo? Bom, outra coisa é o seguinte, já mencionei, indeferimento do agravo de instrumento, salvo quando resolvido na sentença, né? Se for por sentença que ele não concedeu, aí não é agravo de instrumento. Antes da sentença, o indeferimento é agravo de instrumento, é apelação. Os nomes, pessoal, talvez não são muito fáceis de você ouvir, mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo, tá? Negou segmento, agravo de instrumento, e aqui, tecnicamente, do indeferimento, agravo de instrumento. Uma coisa bem legal é esse daqui. Esse aqui é muito legal. Esse aqui tem tudo para cair na nossa prova. O parcelamento das custas. Você não tem dinheiro, mas o juiz fala assim, tá bom, as custas ficaram em R$1.500, mas você não pode dar 150? Não pode dar 150? 250? Você não pode dar 150 agora, 250 daqui 3 meses e R$700 daqui um pouco? Por favor, né? Pode fazer isso, tá? Parcelamento, né, dos pagamentos das custas. Ou se não, você não tem dinheiro? Não. Mas, você não consegue pagar nem a citação, que é R$77, você não consegue pagar a citação? R$89, R$115, você não consegue pagar? Paga a citação, pelo menos. Eu sei que a perícia é muito cara. Perito, trabalho o dia inteiro, R$800 é muito caro, perito. Mas pelo menos a citação você não consegue pagar, então ele pode parcelar os tipos do pagamento das custas processuais. Lembrando que o direito à justiça gratuita é da parte que pediu. Se tiver um litisconsorte, no caso concreto, ou sucessor processual, substituto processual, esses caras não têm direito à justiça gratuita. Eu tô com a ação, ele vem e me substitui, ele continua. Eu tinha justiça gratuita, ele não terá. Tudo bem? Várias pessoas. Eu pedi justiça gratuita, somos litisconsortes, ou litis sem sortes. A gente vê o litis sem sorte lá no processo penal. Mas somos litisconsortes. Eu tenho justiça gratuita. Ele não tem. Beleza? Litisconsorte não significa que o consorte ou sem sorte vai ter ou não a justiça gratuita. Beleza? Outra coisa é o seguinte. Se eu fui condenado e o juiz me meteu aquele honorário assim, desse tamanhozinho, né? Pô, que bosta, né? Tô ferrado. Então eu vou apelar sobre isso. Eu vou fazer um recurso. Eu vou apelar. Por quê? Porque o juiz me concedeu, ele deu 100 mil reais para a parte e para mim ele deu 1% de honorários. Você está de brincadeira? Tá, me deu um valor muito baixo. Aí eu vou fazer o quê? Vou apelar. Vou fazer o recurso. Beleza. Esse recurso sobre os honorários, se o meu cliente tinha justiça gratuita e ganhou 50 mil reais, 100 mil reais, ele tem justiça gratuita. Quando eu faço o recurso só para lutar pelos meus honorários, eu tenho direito à justiça gratuita? Não. Não tenho direito à justiça gratuita. Agora, não confunda isso. Ele ganhou 20 mil reais. Ele não tem dinheiro para pagar. Só que o juiz me deu lá uma mixaria de honorários. Eu vou apelar só pelos honorários. Ele tem justiça gratuita. Eu tenho?
Não, eu não tenho. Maravilha. Agora, diferentemente de que ele perdeu. Ele perdeu. E ele é pobre. Agora eu vou apelar tanto para ganhar, tanto quanto para mudar o valor dos honorários advocatícios. Agora eu vou pagar a custa? Não, agora não, porque eu estou apelando por ele. Eu estou apelando por ele. Tá? Ele perdeu, estou ajudando. Tá? Eu vou apelar por ele e por mim. Agora eu não pago o custo processual. Beleza? Maravilha. Agora isso aqui é bem legal, que isso aqui acontecia no escritório que eu trabalhei um tempo. Você chega assim para o cliente: procuração e declaração de hipossuficiência. Papá, o cara já assina os dois. O cara tem um carro lá, na época era muito diferente de ter um Corolla, era muito diferente de ter um Corolla. O cara tinha um Corolla e ele assinava a declaração de hipossuficiência. Mas ele assinava não é porque ele era malandro, porque o advogado já queria economizar. Porque o advogado fala o seguinte: ó, para fazer um contrato de financiamento de contrato bancário, eu vou cobrar de você aí R$ 2.500. Aí ele fica feliz. Aí passa o tempo, você pega e liga: ó, tem que pagar a custa do processo de R$ 400. Ela falou: pô, mas você cobrou 2.500 para fazer a ação, agora mais 400 de custa, mais 300 de não sei o quê, mais de não sei o quê. Então o que os advogados entenderam? Eles entenderam o seguinte: a gente vai fazer, né, o pedido, pá, metemos o pedido. E a gente já pega e já coloca a declaração de hipossuficiência junto. Às vezes o cliente faz na boa fé e leva uma fumada. Porque se a custa tem um valor, pode aumentar até 10 vezes o valor, tá? Esse DEC aqui é décuplo. Até 10 vezes o valor, então é décuplo. Beleza? Maravilha. Então, você assinou, não está assinando declaração de hipossuficiência rapidinho, não. Você pode rodar. O advogado fez isso aí para não ficar te enchendo o saco, para ficar pedindo dinheiro para você. Então, tem que ficar esperto, porque dependendo do caso concreto, 10 vezes o valor. Se você pagar 100, vai pagar 1.000. Se você pagar 500 de custa, vai pagar R$ 5.000 de custa processual. Fica bem esperto com isso aqui. Honorários advocatícios, pessoal. Dos honorários advocatícios, lembrando, pessoal, que é o seguinte: depois que você vai ver esses negocinhos aqui, o pedacinho que não ficar claro, você já pega e já pergunta rápido, beleza? Para a gente não passar. Daqui 5 dias vai ter um monte de coisa. Então não deixa passar, beleza? O pedacinho que ficar com dúvida, já pega e já manda, porque eu vou fazer isso aqui. Eu vou procurar fazer o máximo que eu puder para abordar muita coisa de processo civil. E assim, mas muita coisa realmente com proficiência. Né? Não é outra língua, mas né, com muita coisa com proficiência. Para que a gente, o que cair na tua prova, você não vai ter dúvida. Você vai bater em cima e falar: ah, é isso, fechou. Beleza? Vamos lá. Então, honorários advocatícios. Cumprimento de sentença é depois que sai uma sentença. Aí tem que cumprir a sentença, certo? Sentença, você pediu alguma coisa ao juiz, aí vai ter o cumprimento daquilo que você pediu, que ele deu sentença. No cumprimento de sentença, mesmo se ele for provisório, tem honorários advocatícios, tá? Tem no cumprimento de sentença, ainda que provisórios, tem honorários advocatícios. Agora, contra a fazenda pública, você sabe o que é fazenda pública? É uma fazenda com boizinhos e porquinhos, não é isso? Públicos, correto? Não, é administração pública, né? Então, no cumprimento de sentença contra a administração pública, os honorários, né, serão escalonados por valores de salário mínimo. Eles não vão te exigir que você decore o escalonamento dos honorários, mas ele vai te exigir uma coisa, né? Por exemplo, se você recebeu lá um valor de 100 mil salários mínimos, 100 mil reais, tá? Até 100 salários mínimos até 100 salários mínimos é um valor, né? Acima, outro valor. Vamos supor que você tenha recebido 100 mil reais. Se você recebeu 100 mil reais, você vai ter direito, né, de 3 a 5% dos honorários aí. 3 a 5%, tá, de honorários. Agora, vamos supor que disso. Se passar disso, até os 100 mil reais, você vai receber de 3 a 5% de honorários advocatícios. O que passou, você vai receber de 1 a 3% de honorários advocatícios. Tudo bem? Vamos supor lá que você recebeu só 10 salários mínimos. O valor dos honorários advocatícios será bem alto, até 20% será, até 20%. Agora, conforme vai aumentando o valor contra a administração pública, vai diminuindo o valor dos seus honorários advocatícios. Tudo bem? Então, de novo, ó, se a condenação for muito alta, os honorários serão muito baixos. Tudo bem? Então vai ter nesse equilíbrio. O que eles vão perguntar pra gente? Eles não vão exigir essa decoração aqui. Essa decoração não, né? Eles não vão exigir que você decore isso daqui. O que eles vão pedir é o seguinte: o cara foi condenado a 105 mil reais. A Fazenda Pública foi condenada a 105 mil reais. O valor dos honorários serão integralmente em cima dos 3 a 5%? Não. Até 100 mil será de 1 a 3%. Até 100 mil será de 3 a 5%. Acima de 100 mil reais será de 1 a 3%. É o que eles vão pedir. A porcentagem dos honorários advocatícios, tá? A porcentagem nos honorários advocatícios não será integralmente um único valor. A depender da valoração, se for mudando, eu vou mudando o escalonamento dos honorários advocatícios também. Ficou confuso, pessoal? Muito confuso? Ó, até 100 mil é um valor de honorário. Acima de 100 mil, outro valor. Mas se acima de 100 mil é outro valor em cima de tudo ou só em cima do que passou?
só do que passou. Beleza, essa variação, ela vai acontecer, beleza? Maravilha. Outra coisa é o seguinte, o cumprimento contra a Fazenda Pública, cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não tem honorários, tá? Sem honorários, salvo se ela impugnar, beleza? Se ela impugnar, sim. Então vamos lá de novo. Se você entrar com uma ação contra a Fazenda Pública, os honorários vai ter um escalonamento de valores. Se você entrar só com cumprimento de sentença, não tem honorários, salvo se ela impugnar. Você entrou com cumprimento de sentença, lá tem um monte desses negócios que você compra um banco de dados lá, não pode comprar isso, tá? Porque é receptação de dados e informações, mas os advogados compram. Eles compram um monte de negócio de gente que tem direito de receber precatórios, por exemplo, alguma coisa na administração pública. O cara compra cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, diretamente, não tem honorário. A não ser que quando você faça isso, você faz esse pedido querendo dinheiro do plano Collor, sei lá, você pediu dinheiro, e aí eles impugnaram. Eles impugnaram, você fala o seguinte, ó, não, peraí, se eles impugnaram, agora eu tenho direito a honorários advocatícios. Tudo bem? Então, no cumprimento de sentença, contra a Fazenda Pública, não tem honorários advocatícios. Se ela impugnar, tem honorários advocatícios. Se for só cumprimento de sentença, o cumprimento de sentença é o seguinte, já condenou, vai cumprir a sentença. Agora, se você entrar com uma ação inteira contra a administração pública, o processo for inteiro contra a administração pública, aí você tem direito a honorários. Só que o valor vai variar dependendo da condenação. Ficou tranquilo? Eu vi que ficou confuso aqui, mas tá tranquilo? Ação inteira contra a Fazenda Pública, tem honorários? Tem. Só cumprimento de sentença, tem honorário? Não. E se ela impugnar? Tem. Beleza, maravilha. Outra coisa é a sucumbência recursal. O valor, né? Se você foi condenado a um valor aqui embaixo, você ganhou uma ação aqui embaixo, o juiz decretou lá um honorário de 10%, quando você for fazer o recurso, você pode pedir para que esse valor seja majorado, mas um majoramento ou majoração é até de 20% no máximo, tudo bem? Então você tem um valor aqui embaixo, majorou no tribunal? Sim, mas o máximo de 20%, beleza? Outra coisa é o seguinte, os honorários advocatícios, eles têm os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, tá? Créditos trabalhistas e honorários advocatícios, os mesmos privilégios, tá? Outra coisa é impossibilidade de compensação de honorários. Eu ganhei 100 mil e ele ganhou 70 mil. A gente vai compensar os valores, né, como autores e réus. Agora, a sucumbência dos dois não vão se compensar. Os advogados, né, eles representam uma coisa, mas o meu advogado e o advogado dele não tem nada a ver com a nossa compensação das nossas dívidas recíprocas aqui, tá? Os valores da sucumbência não se compensam. Depois eu faço uma tabelinha com valores para ficar mais claro isso. Mas, ó, impossibilidade de compensação de honorários. Não é possível. Tá? Os honorários sucumbenciais não vão se compensar. O que se compensa é autor e réu aqui embaixo. Os advogados respectivos não vão se compensar honorários. Beleza? Maravilha. Outra coisa é que, isso aqui é bem legal, a gente vai ver na Sociedade de Advogados, lá no Estatuto da Ética. Estatuto da Ética não, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui é o seguinte, nós podemos fazer parte de uma sociedade de advogados, não podemos? Parte da sociedade de advogados. Ah, maravilha. E acontece? Acontece que, se os honorários forem para essa sociedade de advogados, eles continuam tendo caráter alimentar. Tudo bem? Os advogados sozinhos, honorários advocatícios, tem caráter alimentar? Tem. Tem os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas? Sim. Agora é o seguinte, se for para a sociedade de advogados, vai perder o caráter alimentar? Não, não vai perder o caráter alimentar. Beleza? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, em uma sentença, o juiz não deu honorários para você. Não deu. Aí você embargou, você tem direito dele voltar atrás. Você apelou, ele pode voltar atrás. Só que se você não embargou e não apelou, ele não te deu honorários. Você não embargou e não apelou. Ainda assim cabe ação autônoma. Tá? Isso aqui é bem legal. Tá? Você comeu bronha. Você não apelou? Não, não apelei. Não embargou? Não, mas pode fazer uma ação autônoma. Tá? Vai ajudar o advogado que foi desidioso no processo. Beleza? Ele pode fazer uma ação autônoma. Agora, essa daqui é bem tranquilo, tá? Se você tem lá honorários, a quantia certa, você terá direito a 17 mil reais. Você terá direito a 16 mil reais. Esse é o valor dos honorários advocatícios. Quantia certa. Aí os juros de mora, é aqueles que vão se dando, né? Vão aumentando o valorzinho do seu honorário, tá? O juros de mora a partir do trânsito em julgado. Beleza? Esse daqui depois eu falo a diferença entre quantia certa e um percentual em cima do valor da causa. É praticamente a mesma coisa. Mas às vezes está escrito lá que o cara foi condenado a 15 mil reais. Desculpa. Que o advogado terá direito a 15 mil reais de honorários advocatícios. Beleza. É quantia certa. Outra coisa terá direito a tantos por cento em cima do valor da causa. O valor da causa é a base para calcular as coisas. O valor da causa pode aumentar com o passar do tempo, com juros e correção monetária. Tá? Só essa linguagem aqui é meio chata, mas fiquem bem tranquilos.